E aí, meu povo, eu vou ser bem breve aqui nesse início porque a gente vai fazer um resumão das duas primeiras temporadas pra quem quer relembrar e também pra quem não viu algumas coisas, sei lá, se quiser ver logo da terceira temporada, porque Stranger Things chegou na terceira temporada e a gente precisa prestar atenção nessa série que é sucesso demais. Vamos lá! Eu vou começar aqui apresentando os personagens, então se liga. Vamos começar aqui pela família Byers. Joyce Byers é a mãe solteira dos irmãos Will e Jonathan. E ela é aquela mãe super focada e tal, que no início da série você pensa até que ela vai ser a protagonista, por conta do desaparecimento do Will, né? O Will Byers começa a série logo sendo capturado pro mundo invertido. Com o tempo a gente descobre que ele é o cara mais tímido da turma e tudo mais, e que ele acaba sofrendo muito na série por conta dessa ligação com o mundo invertido. O irmão dele é o Jonathan Byers, que apesar de ser também meio calado na escola, é um cara um pouco mais ousado, digamos assim, porque ele é aspirante a fotógrafo, né? Então ele gosta muito de pentelhar os cantos, investigar, fotografar. É até um pouco stalker também, algumas atitudes pelo menos. Ele também é bem família, assim como a Joyce, né, a mãe dele, até porque parece que ele se sente aquela história do homem da casa, se liga? Depois que a mãe e o pai se separaram e o pai é muito ausente, ele meio que tomou esse papel, assim. Até pela própria forma que ele trata o Will. E o Jonathan começa também a se relacionar com a crush, assim, dos sonhos dele, que é a Nancy, da família Wheeler. Então vamos pra família Wheeler falando da própria Nancy, que no início ela parece meio fútil, Maria vai com as outras, sabe? Mas a gente vai entendendo que isso tudo é pra ela tentar se firmar, pra ter uma imagem no colégio. Ela é tão preocupada com isso que começa a namorar o Steve Harrington, que é o cara popular e tudo mais. A Nancy começa mesmo a mudar depois que começam a acontecer os eventos do mundo invertido e conhecendo o Jonathan um pouco melhor. Eu não sei nem se ela muda, eu acho que ela começa a mostrar o que ela realmente é. Tira aquela casca de popularidade que ela quer ter na escola. Vamos aqui pro irmão mais novo dela, o Mike Wheeler, que é outro protagonista da história, a gente pode dizer assim. Pelo menos em vários momentos ele funciona como um protagonista. Ele é aquele cara inteligente na sala, meio nerd mesmo, que se importa demais com os amigos, mas que acaba se apaixonando pela Eleven, desde o início, assim, praticamente, quando viu a menina, e isso mudou totalmente a vida dele e de quem tava ao redor dele. Falando nela, essa sim, não tem dúvida, é a protagonista, a Eleven. Ela é uma garota que praticamente nasceu em um laboratório e tem habilidades psionicas e tal, poderes. Ela podia muito bem ser uma personagem de um quadrinho de super-herói. O que coloca essa menina na história é porque ela conseguiu escapar do laboratório Hawkins, que é onde ela era criada, né? E conheceu o núcleo infantil aqui da série, que é o Mike, Dustin, o pessoal todo. Mas por conta dessa vida dela em laboratório, ela não sabe se comunicar direito. Não tem vida social, ponto. Sou eu depois que estreia uma série, eu maratona e passo o final de semana trancado e quando tento voltar na segunda-feira e não consigo. O Steve Harrington é o namorado da Nancy Wheeler. O cara é aquele clássico de filme de escola americana. Se acha o gostosão, popular, faz bullying com a galera, tem uma namorada ali que ele anda abraçado pra mostrar pra todo mundo. Mas o legal do Steve é que a gente vai descobrindo que aquilo tudo ali é fachada também, assim como a Nancy. Uma fachada que ele coloca pra sobreviver à escola, né? A gente sabe que muita gente faz isso. Cria uma persona, um personagem, pra viver bem aqueles anos de escola que podem ser cruéis. Vocês sabem que crianças e adolescentes podem ser cruéis. Sei que o verdadeiro eu dele é muito melhor do que ele mostra. E entre essas duas temporadas, o Steve fez um amigo pivete, que provavelmente acho que é o personagem mais popular da série, que é o Dustin Henderson. Na real, ele começou como um dos melhores amigos do Will, e ele sofre de displasia cleidocraniana, que todo mundo sabe que ele tem algum problema ali com a boca, o sorriso dele. O próprio ator tem esse mesmo problema. Ele é o cara mais engraçado, assim, da turma, faz piada, fala palavrão, aquele muito doido, melhor pessoa. É até meio inocente em alguns casos, se a gente for ver na segunda temporada, quando ele cria um monstro, né? O outro amigo dessa turma do Will é o Lucas Sinclair. Ele é um cara mais cauteloso, meio birrento até, sabe? E que demora um pouco a confiar nas pessoas, como a gente vê com relação a Eleven. Na segunda temporada ele se apaixona pela Max. Já que eu falei nela, vamos pra Max, que na real se chama Maximine Mayfield. Ela também é conhecida como Mad Max. Será que a menina é fraca? Vale salientar que ela é meia-irmã do Billy Hargrove. E ela é bem conhecida por se dar bem em áreas que são dominadas, principalmente nos anos 80, por garotos, né? Tipo, videogame ela é muito boa, ela anda de skate. A menina descolada que entrou ali na segunda temporada só pra somar. Falei do Billy Hargrove, irmão dela, da Max? Então vamos pra ele. Ele é tudo aquilo que eu falei que o Steve era, a casca do Steve, só que 10 vezes pior. E eu não sei se ele tem lado bom não, viu? Ele é irresponsável, imprudente, trata mal a irmã, é
abusivo com ela, e tudo leva a crer que esse personagem vai se desenvolver pra ficar ainda pior na terceira temporada. E você achou que eu não ia falar do Hopper, o xerife? Deixei ele por último. Ele é o chefe do departamento de polícia de Hawkins. Ele é um cara meio sofrido, sabe? Se divorciou depois que a filha morreu de câncer e acabou se entregando ao alcoolismo e é bem ocioso. Até porque a cidade não ajuda muito. Como ele é xerife, é policial, não acontece quase nada. É uma cidade muito pacata. É uma cidade que nada acontece feijoada. Ele começa a mudar mesmo quando os eventos do mundo invertido começam a afetar todo mundo lá e tudo. E também quando ele adotou a Eleven, acho que mudou bastante ele. Teve uma filha novamente, né, e tal. Mas vamos aqui para os eventos da temporada. Temporada 1. O ponto de partida de Stranger Things é o desaparecimento do Will, quando voltava para casa logo no primeiro episódio, depois da partida de Dungeons & Dragons, que futuramente mostrou estranhas semelhanças com esse desaparecimento. Só para deixar claro, a turma do Will é composta por ele, Mike, Dustin e Lucas. Só para não esquecerem. Bom, com esse acontecimento aí a gente vê o que eu tinha dito, que a Joyce está disposta a fazer o que for para encontrar o filho dela para defender esse garoto. O Hopper, que é o policial, né, o xerife, não leva muito a sério no começo. Ele acha que o garoto só fugiu ou algo do tipo, porque ele não acredita que nada vai acontecer naquela cidade, na real. Só que com o tempo passando e os fatos acontecendo, ele começa a se preocupar, fica instigado e ajuda de verdade. Quem assistiu 3 anúncios para um crime sabe que tem policial que fica assim mesmo. Nesse meio tempo, a gente descobre que não foi só uma possível assombração que tá na cidade, mas também uma fugitiva, a garota chamada Eleven. Como a gente sabe, é só uma criança com poderes. A Eleven acaba conhecendo um dono de um restaurante que parece ser uma boa pessoa, tenta ajudar ela por ali, mas só que ele morre. E é aí que a gente descobre que ela tá sendo perseguida. O cara foi assassinado por uma galera mafiosa que trabalha pro pai dela, o tal do Dr. Martin Brainer, e que na real é o chefe de experiências lá que foram realizadas nela no laboratório Hopkins. A gente descobre mais na frente que esse pai dela na real não é o pai biológico, e sim um cara que sequestrou ela para experiências, tirando a garota da mãe, que é a Teresa. Bom, nessa fuga a Eleven acaba conhecendo, encontrando, né, os amigos do Will. O Mike parece ter gostado dela logo de cara e começa a ajudar, leva ela para casa dele, ele tenta ajudar de alguma forma. Só que é lá na casa dele que ele começa a conhecer ela melhor e descobre que ela tem poderes. Aí o negócio pega, né? Graças a isso e a um walkie-talkie, ele se toca que a Eleven pode estar ligada ao estranho desaparecimento do amigo dele, o Will, e tenta convencer os outros disso também. O núcleo adolescente, assim, da série, entra nesses eventos do mundo invertido quando eles estão numa festa na casa do Steve, que namora com a Nancy, que logicamente os dois estão lá também, e tem a amiga dela junto, a Barb, e outros amigos do Steve que são irrelevantes. Ninguém sabe muito bem porquê, mas a Barb se tornou uma das personagens favoritas dos fãs, assim. Ela é, tipo, cultuada e aí o pessoal acha que ela foi injustiçada por ela ter aparecido tão pouco. Outra coisa interessante dessa festa é que o Jonathan Byers também tá lá, só que escondido, tipo, stalkeando, do jeito que eu falei, espionando com a câmera fotográfica dele. Ele acabou parando lá porque ele tava procurando o Will na floresta e tal, enfim. Não foi assim tão de propósito, não. A Barbie, por não querer participar daquela farra toda e vendo que a amiga tá indo por um mau caminho ali, ela se isola, fica lá na piscina e acaba sendo a vítima perfeita pro Demogorgon, né? Que é o monstro que todo mundo conhece, que sai do mundo invertido, que faz o seu primeiro ataque, assim, direto, assim, na série, pra você ver, fora do Will, que é óbvio que foi ele, lá. O Jonathan, que tava lá escondido, acabou vendo tudo, apesar de estar tudo muito escuro, ele não conseguiu fotografar direito, foi rápido demais, mas ele entendeu que algo bizarro aconteceu ali, e que provavelmente tinha ligação com o irmão dele, né? A Joyce e o xerife, né, o Hopper, continuam investigando, não tem muito sucesso em nada, até que ela recebe um telefonema, que ela escuta a voz do filho, e o telefone meio que explode, tipo, deu uma descarga elétrica e ele quebra. Daí outras coisas estranhas começam a acontecer, como uma espécie de tentativa de se comunicar através das lâmpadas e tal, até que a Joyce se toca que pode ser o filho dela fazendo isso e compra pisca-piscas, espalha pela casa. É uma das cenas mais clássicas da primeira temporada de Stranger Things, né? Ela coloca os pisca-pisca, as letras do alfabeto e pede para eles se comunicar através das letras. Um método muito parecido com o usado em hospitais para pessoas que têm dificuldade na fala conseguirem formar palavras e tal, se comunicar. Essa cena é um clássico. O xerife, a essa hora, já se tocou que tem algo muito estranho acontecendo naquela cidade, que tem ligação com o laboratório Hopkins e que, por sua vez, tem ligação com o governo. Ele viu que o buraco era mais embaixo. Atiçado por tudo isso e também com muita pena e compadecido mesmo com a Joyce, por ele se colocar no lugar dela, ele ter perdido uma filha e ver ela no desespero de não encontrar
encontrar o garoto, ele investiga e acaba descobrindo que experiências bizarras estão acontecendo naquele laboratório, com gente, com monstros e com tudo mais. Nesse ponto existe um grande espaço de desenvolvimento dos personagens, do Mike, do Dustin, do Lucas e da Eleven, essa relação deles. Eles se tornam meio que a nova turminha principal, né, já que o Will tá fora desde o começo. Fica aquela dúvida, né, se ela é vítima disso tudo ou se ela faz parte disso tudo, principalmente por conta do Lucas. Ele tem muito pé atrás. Mas aos poucos eles vão começando a confiar nela, principalmente porque eles se tocam que ela tá querendo ajudar do jeito dela. Ela não sabe muito bem como lidar com tudo isso. Uma das cenas mais emblemáticas, assim também, outra, né, é quando ela precisa ir pra escola com os meninos e ela se disfarça, bota uma peruca loura, muitos cosplays disso em eventos. Porque os cientistas, a galera lá do laboratório tá toda atrás dela, né, desde o começo. Então ela não pode sair de cara limpa. E ainda teve a morte lá do cara que tentou ajudar ela. Então a galera sabe que tem uma criança careca que pode causar problema. O pessoal tá botando a cidade abaixo atrás dela, em resumo. Nesse ponto que ela tá na escola, ela faz os garotos que zoavam com o Mike, principalmente, passarem vergonha. E é que essa confiança aumenta mesmo. Mas ela é quebrada quando encontram o corpo do Will. Que, tipo, todo mundo acreditava que ele tava vivo, porque ela dizia, dava a entender que ele tava vivo. Encontram o corpo dele, o Mike fica extremamente magoado, briga com ela. É uma das cenas mais tristes da temporada. Logicamente, a Joyce fica inconformada com a morte do filho, né? Porque ela ainda continua se comunicando com ele no outro mundo, daquele jeito. Então ela nem acredita na real. A turma dos garotos, das crianças, também não acredita muito. Vão até o local onde foi encontrado o corpo e tudo mais. E lá eles são surpreendidos pelos bullying lá. Os meninos que foram humilhados pela Eleven, o Troy e o James. Eles estavam irados, violentos de verdade, assim. E nesse embate deles, o Mike quase morre. Só não morre porque a Eleven aparece, salva ele, espanta os meninos e a amizade meio que retorna a partir daí. Até porque eles começam a entender que o Will pode realmente ainda estar vivo. O Hopper, por outro lado, com 8 pulgas atrás da orelha, acaba descobrindo que a morte do Will é realmente uma farsa, que era um boneco que estava lá, e que a culpa é do pessoal do laboratório. Então tudo fica ainda mais sinistro. Com a ajuda das informações da Eleven, RPG e tirando dúvidas com o professor da escola, se descobre o conceito de mundo invertido, que basicamente é o nosso mundo espelhado. Uma dimensão paralela nossa, com estrutura igual, onde habitam seres do submundo, né, sombrios, como o Demogorgon. Daí indo pro Jonathan, ele sofreu um pouco na mão do Steve, viu, porque ele descobriu que ele tava lá na festa dele e tudo mais, quebraram a câmera dele, mas a Nancy, mesmo sendo namorada do Steve, ficou compadecida por toda a situação do Jonathan e tudo que ele tava passando e acabou junto com ele indo investigar, e também porque ela tava meio culpada pelo desaparecimento da Barb. Então um por causa do irmão, outro pela amiga, os dois investigando junto esses desaparecimentos pitorescos da cidade. Aí o Steve fica meio de escanteio por conta disso. Com tudo isso em questão, os 3 núcleos acabam se juntando, né? As crianças, os adolescentes e os adultos. E eles descobrem que para pegar esse monstro, o Demogorgon, eles vão precisar da ajuda da Eleven. Com os poderes dela e com a expertise que ela tem por conta dos experimentos em laboratório, ela consegue se contactar com o mundo invertido, enxergar para além daquilo ali. A galera consegue fazer o ambiente que tinha no laboratório para isso. Ela vai até lá, descobre que o Will tá vivo, onde ele tá, que eles têm que ir até o laboratório e passar por um portal para resgatar o Will, mas também descobre que a Barbie tá morta. E só para explicar melhor essa parte, os experimentos do laboratório, principalmente com a Eleven, abriram vários portais, mas eles fecharam sozinhos. Só que ela conseguiu gerar uma crise e abrir uma fenda que não estava se fechando, que na verdade estava crescendo e aumentando de tamanho cada vez mais. Aí que começou toda essa noia. Na casa do Jonathan, ele e a Nancy tentaram prender o Demogorgon, fizeram ele vir até eles, armaram toda uma armadilha, mas não deu muito certo não. Eles conseguiram no máximo ferir o monstro. Mas essa cena serviu para reintroduzir o Steve, que voltou, foi lá sem ser convidado, sabendo que tinha feito besteira, se desculpando por tudo de errado que ele já havia feito e tentando ajudar também. No final a gente tem vários cientistas malucos, mafiosos, tentando parar a Eleven e os seus amigos, porque eles sabem que eles querem interromper esses estudos deles sobre o mundo invertido, estudos bizarros, né? Só que o próprio Demogorgon, que tá cada vez mais livre no mundo real, acaba detonando esses malfeitores, e aí a gente tem um embate final entre ele e a Eleven cara a cara. Fica clara a ligação da garota com o monstro, tipo uma conexão. O contato da Eleven com essas criaturas vem através do poder dela, que fazia com que os cientistas abrissem os portais no laboratório. Ao conseguir vencer, fazendo ele sumir, ela some junto. Enquanto a Joyce e o Hopper conseguem invadir o mundo invertido pela
transportar o laboratório e salvar o Will. Tudo acaba bem na primeira temporada, só que a gente vê que o Hopper ficou com um segredo sobre tudo isso que aconteceu e o Will voltou, mas não voltou mesmo. Ele era outra pessoa depois do mundo invertido. Um cuspidor de lesmas. E começando a segunda temporada, ela continua em 1984 por dois motivos. Por ser um ano muito importante para a cultura pop, no geral, assim, e para ter um período de um ano entre uma temporada e outra. O ataque do Demogorgon e o início dessa temporada nova. De cara, a gente já descobre que tem mais gente com poderes sem ser Eleven que estão usando esses poderes não pro bem não, viu? Pra coisas meio ruins, tipo roubar, né? A Nancy tenta retomar a vida dela de uma forma normal, mesmo com todos os acontecimentos, e namorando com o Steve para o desespero de quem torcia por ela com o Jonathan, só que ela mesma se toca que ela tava se enganando, que ela gosta mesmo do Jonathan e tá com o Steve e nem sabe por que direito. E ela resolve deixar todas essas mentiras de lado quando ela descobre que os pais da Barbie ainda pensam que ela pode estar viva, que ainda estão à procura da garota. E basicamente esse é o arco completo da Nancy e do Jonathan durante essa temporada. Tentar trazer provas que o laboratório Hopkins está escondendo realmente a morte da garota. E esse é um ponto importante, mesmo tendo destruído aquela célula maldosa lá do laboratório que tinha todo aquele pessoal, eles não deixaram de existir e de conseguir burlar as leis. No dia a dia dos garotos, sem a Eleven, mas com o Will, a gente conhece uma nova personagem, né? A Max, que por ser campeã do jogo Dig Dug, ela desperta o interesse dos garotos, assim, principalmente do Dustin e do Lucas. Como eu disse, ela tem um irmão que é bem delinquente, né? Que é o Billy. Então vamos lembrar disso. Enquanto isso, o Will fica tendo visões como se ele estivesse entre os dois mundos, o real e o invertido. E aí quem acaba se envolvendo com o mundo invertido também é o Dustin, que encontra no lixo uma criaturinha, um bebezinho, criatura, que ele começa a cuidar inocentemente, tipo, como se fosse um bichinho dele, de estimação. Dá até o nome de D'Artagnan, ou Dart. O Mike ainda fica na esperança de conseguir contactar a Eleven, né? Seja de alguma forma com o walkie-talkie, do jeito que der, ele acredita que ela tá viva. E ele tá certo. A verdade é que ela ficou morando com o xerife Hopper. Lembra que eu disse que ele tinha um segredo? Não é só esse segredo que ele tem, não. É algo a mais. A Eleven, depois de vencer o Demogorgon, ficou presa algumas semanas no mundo invertido e quando saiu acabou sendo cuidada pelo xerife. Aquela relação pai-filha. Lembra que ele tinha a filha que ele perdeu? Mais ou menos isso. Se sentindo presa ali dentro, que ele realmente não deixava ela sair de casa, ela foge. Ela quer entender um pouco mais sobre ela, investigar as origens e acaba descobrindo que ela se chama Jane, que tem uma mãe e que tem uma irmã de laboratório, a 8, que é a 8, né? Ou Kali, como você queira chamar. O que ela descobre também é que a mãe, a Terry Ives, participou de um programa do governo chamado MK Ultra, que envolvia experimentos com drogas psicodélicas e privação sensorial. Isso é até baseado em história real, em mitos reais. Mas ela não foi a única nesse projeto, não. A Alice Johnson, amiga e colega de testes da Terry, teve uma visão do futuro com uma garota marcada com o número 11 e usando poderes. O Dr. Martin, então, que é o pai, né, da Eleven, descobre que a Terry estava grávida e vê nessa criança, nesse feto, um objeto de estudos, ao lado da número 8. Então, assim, a Eleven tem poderes por conta desses experimentos que a mãe sofreu e que também deixou a mãe totalmente cheia de sequelas. O episódio que ela encontra e se junta com o pessoal da 8, assim, é muito chato. É o pior episódio das duas temporadas, o pior episódio de Stranger Things até então. Mas enfim, essa relação delas não é muito aprofundada, é um episódio basicamente para ela entender aquilo ali e a 8 nem volta. Em Hawkins, o Will se comporta de forma estranha, a conexão dele com o mundo invertido só tá aumentando e ele fica dominado por essas forças ocultas aí, servindo como se fosse meio que um espião para as criaturas do mundo invertido. Olha que bizarro. Muitas cenas dessa parte aí, inclusive referência ao Exorcista, viu? O monstro principal agora é mais uma vez uma referência a Dungeons and Dragons, é o Devorador de Mentes. Mas essa coisa toda só piora quando o bichinho lá do Dustin cresce. Ai, Jesus, como é que o cara vai criar um monstro? Ele fica agressivo, obviamente. O Dustin meio que se vê sem opções pra caçar o Dart, que ele sabe que a culpa é dele, do monstro estar por ali solto, que ele foge. Ele não tá com uma boa relação com o Lucas por causa da disputa pela Max, e ele vê que ele tá perdendo a disputa, ele vê que a Max tem mais interesse no Lucas. O Mike tá nesse negócio da Eleven e um pouco preocupado com o Will. E aí, a última opção dele, que ele acaba encontrando no caminho, é o Steve, um cara que tá tão ruim e tão na merda quanto ele. E é daí que nasce uma das amizades mais queridas pelos fãs, né? Os dois não só se juntam para caçar a criatura, como o Steve vira uma espécie de conselheiro amoroso do garoto. Mas é aí que os dois descobrem que não tem só o bichinho do Dustin, mas tem um monte de monstros. Eles até batizam esses monstros de Demodogs, que parece, né, uns cachorros Demogorgon. E nem com a ajuda do Lucas e da Max, que se juntam a eles, eles conseguem se livrar desses bichos, são quase comidos por eles. Eles achavam que iam caçar, que iam fazer acontecer, acabaram
acabaram virando a caça, não os caçadores. Daí a Joyce, o namorado dela, o Bob, e o Mike partem para o laboratório para tentar achar uma forma de fazer o Will voltar ao normal. Mas nisso o Bob acaba sendo morto por Demodogs. Ele tentando ajudar o pessoal, tipo, manda todo mundo na frente e tropeça e é pego. Mesmo assim, eles ainda conseguem descobrir que as criaturas não gostam de fogo. E para tentar livrar o Will, tirar o bicho de dentro deles, eles quase tocam fogo no menino. Tá pegando fogo, bicho! Aqui a gente descobre que o Hopper, na verdade, tinha feito um acordo no final da primeira temporada para conseguir entrar no mundo invertido lá com o pessoal do laboratório, pegar o Will e trazer de volta. Em troca, ele cuidou da Eleven, por isso ele ficou com ela e tentou deixar tudo em sigilo. Lembra que eu falei que a própria Nancy tinha dito que combinaram de não contar pra ninguém? Foi isso. Esse era o outro segredo do Hopper. A gente vê também aqui que o pai da Max está preocupado com ela, porque ela saiu, até nessa parte que ela tá com os meninos, e ele trata muito mal o filho, né, o Billy. Talvez seja um dos motivos que o Billy é meio revoltadinho, assim, metido a bad boy. Não justifica, mas ok. O ponto é que ele manda ele procurar a Max e ele vai, só que ele vai a contragosto. Ele fica pé da vida quando descobre que ela tá com os garotos, trata todo mundo mal, é agressivo e acaba saindo na porrada com o Steve. Na verdade, ele não sai na porrada, o Steve apanha mesmo. No fim, a Eleven se junta ao grupo e depois de muito sacrifício, eles conseguem fechar a fenda onde as criaturas estavam saindo. Em uma cena digna de final de filme, com a Eleven invocando todos os poderes possíveis que ela consegue lá. Enfim, fenda fechada, monstros vencidos, tem um baile lá, o Justin todo garotão, com as dicas do Steve. É engraçado essa cena, cada um com seu parzinho romântico ali. Parece que tá tudo bem, mas não tá. A gente vê uma sombra de um monstro gigantesco pairando sobre a cidade, dando a entender que aquela batalha desgastante da Eleven não foi nada comparado ao que tá por vir, e que fechar o portal não resolveu o problema. É isso, meu povo, esse foi um resumão rápido das duas temporadas. Aconteceu muita coisa, eu sei que não tá todos os detalhes aí. Eu não tinha waffle pra comer, então eu resolvi comer isso aqui, que é o mais próximo, que parece uma panqueca, mas não é. Aqui o pessoal chama de bruaca, não sei se é isso. Parece uma massa de panqueca com canela e açúcar. É bom, provem. Se vocês souberem fazer massa de canela, de panqueca. E diz aí o que vocês acharam, o vídeo já ficou muito grande. Esse é o resumão, vai ter vídeo com a nova temporada assim que sair. Fica ligado aí no canal, se inscreve, faz tudo o que você tem que fazer. Não tem uma máquina de waffle, mas isso é bom.